Então, continuando sobre o tema da meditação, eu até estava questionando com o Daniel antes, é bom saber disso, que não tem nenhuma receita pronta, nenhuma técnica específica que tem que seguir daquela maneira, que a gente pode encontrar a nossa maneira, né? Isso acho que até tira um pouco do peso de frustrações de não conseguir meditar. Acho que muitas pessoas que estão nos vendo também já passaram por isso, e eu me pergunto assim, né, e agora? Como é que eu uso isso, né? Como é que eu consigo buscar o meu próprio método, né? E agora, eu faço o quê? Chego em casa, sento, de que maneira que a gente pode começar a ir para a prática mesmo, assim? Como é que a gente poderia ajudar as pessoas a investigar esse método próprio, assim? Entendi. Bom, as maneiras mais clássicas, né, que se ensina, que são ensinadas assim, né, no budismo, por exemplo, em outras tradições, dizem a respeito de você desenvolver a tua concentração antes de poder fazer uma exploração mais livre. Isso é válido. Então, por exemplo, o exercício de você prestar atenção na tua respiração continuamente, e quando você se perder, né, nos teus pensamentos, nas tuas sensações, você voltar para a respiração e fazer isso quantas vezes for necessário, que é o Anapanasati, que é uma das práticas centrais do Vipassana, por exemplo. Isso é um dos caminhos, mas não é o único. A gente estava falando, por exemplo, de como fazer experimentos de atenção, como fazer essa exploração, né, que a gente falou. Qualquer fenômeno pode ser base disso, porque pensa, se a consciência é tudo, então qualquer coisa que você dirige o teu olhar pode ser fonte de desenvolvimento da atenção e da consciência. É isso que, por exemplo, no Zen budismo se cultiva quando se faz, né, a cerimônia do chá, ou Ikebana, ou todas as lutas, todas as artes marciais dependem disso, de você prestar atenção aos movimentos finos, aos golpes, até mesmo os esportes, né? A gente está para fazer um programa sobre experiências místicas em esportes, então qualquer tipo de atividade que é imbuída de atenção plena pode provocar uma transformação, um despertar da consciência por trás dos processos cognitivos. Então, por exemplo, se você quisesse se concentrar por alguns segundos, ou por 1 minuto ou 2, no teu dedo, assim, mas sem pensar sobre isso, sem analisar ou sem discriminar verbalmente ou intelectualmente, mas simplesmente tentando explorar uma sensação, assim. Se concentrar na sensação das palmas das tuas mãos, por exemplo. Ou se pega uma uva ou uma fruta e você começa a saborear e tentar sentir isso, sem pensar nisso, ou investigando e vendo de que maneira, em qualquer fenômeno, em qualquer ato de percepção, a mente interpõe uma grade intelectual ou um grid de análise. Então você pode estar conversando com alguém durante o dia e você percebe que na maior parte do tempo você não está ouvindo a pessoa ou vendo o rosto de uma pessoa ou realmente presente para a pessoa, mas você começa a perceber que você está pensando na tua resposta, ou você está pensando no que ela está dizendo, mas não prestando atenção nela, assim. Ou você começa a perceber que enquanto você está dirigindo, você não está realmente sentindo o volante, você não está presente no carro, você está disperso em outras coisas. Esses momentos durante o dia, e são infinitos momentos assim, todos eles podem ser fonte de um exercício meditativo. Qualquer momento assim. Claro, se você quiser ter um momento específico durante o dia onde você senta, e eu digo sentar porque, bom, você poderia fazer correndo também, se você corresse, como às vezes está fazendo jogging, você vai correr e você está realmente imerso na corrida, isso também frutifica, mas se você sentasse e você decidisse fazer alguns exercícios de atenção, de, por exemplo, documentar quais são os teus pensamentos mais frequentes, no que você pensa a maior parte do tempo, qual que é a qualidade deles, eles são positivos ou negativos, qual que é a relação entre os teus pensamentos e os teus estados emocionais, qual que é a relação entre as tuas emoções e os teus pensamentos, quais crenças surgem mais frequentemente para você, quantas subpersonalidades ou vozes diferentes você escuta dentro da tua cabeça. Quando você tem diálogos com você mesmo, qual que é a natureza desse diálogo? Você se critica a maior parte do tempo? E quem que é você nesse diálogo? Você é a pessoa que critica? Você é a parte que critica? Você é a parte criticada? Então, tem infinitas perguntas que são muito interessantes de se fazer e dizem respeito a
natureza da consciência. Ou seja, quando você se lembra de um evento do teu passado, assim, como é que é isso? Você vê imagens ou você começa a perceber mais sons ou cheiros? Qual que é a qualidade da tua memória? Qual que é a natureza da tua memória? Então, todo tipo de exercício, né, que cultive uma exploração lúcida, né, das faculdades, dos processos mentais, da atenção enquanto tal, é o que eu chamaria assim da base preliminar de autoexploração e de autoinvestigação. E isso caminha de mãos dadas com exercícios de concentração, seja no mantra, seja na respiração, caminha. Mas é muito mais interessante, na minha opinião, para alguém que nunca se autoexplorou, começar a fazer perguntas desse tipo, para ganhar até uma liberdade vivencial mesmo, de poder dizer, não, eu posso me autoempoderar a fazer as minhas próprias perguntas. Que perguntas são interessantes para você? Você pode, por exemplo, ter questões psicoterapêuticas, né? De que algumas emoções são difíceis. Por exemplo, você sente raiva, você não consegue se controlar quando você sente raiva, você fica bravo e você tende a ter conflitos por causa disso. Se você, por exemplo, começar a cultivar uma atenção da raiva, e cultivar a atenção quer dizer, em vez de você suprimir ou reprimir ou controlar a raiva, ou também expressar a raiva agressivamente, de você poder ver a energia, por exemplo, contida na raiva, ou em qualquer emoção. E aí, em última análise, poder perceber a natureza da consciência que está por trás das emoções, dos pensamentos, do processo de ter um corpo e do universo inteiro. Que a promessa de todos os processos meditativos é que se você vai longe o suficiente, a consciência começa a se auto-perceber por si só. E talvez ela se manifeste ou ela se mostre como sendo independente das nossas mentes, dos nossos corpos mesmo, até do nosso cérebro e, por consequência, do universo inteiro. Muito legal. Muito interessante. Uma dificuldade que eu tenho, pelo menos, assim, é quando até você fala a questão do dedo ou da uva, que você deu os exemplos, de não pensar sobre isso, né? Não racionalizar. Ou até quando vem um pensamento, não sei, a gente está acostumado a pensar muito sobre as coisas, né? Racionalizar tudo, até você falou do grid que vem. De que maneira que a gente consegue quebrar um pouco isso, assim, por exemplo, para mim, minha experiência pessoal, é muito difícil não pensar nisso, assim. Mesmo se eu parar para olhar o meu dedo, parar para perceber algo, Começa a pensar? eu começo a pensar. Por exemplo, se eu fizer agora. Parece assim que até certo momento assim, eu vou ficar pensando o que isso pode causar, o porquê eu estou fazendo isso, ou, enfim, pode surgir vários pensamentos assim. Tá, uma sugestão você pode escolher experiências fortes, por exemplo, que tendem a facilitar uma entrega sensorial, vivencial e onde é mais difícil pensar. Por exemplo, o ato sexual. Isso seria uma maneira mais tântrica, assim. Ou seja, se a gente fizesse sexo sem pensar, sem devagar, tá completamente imerso, digamos, na experiência, a gente teria experiências muitíssimo mais ricas e a gente poderia perceber qual que é a natureza da nossa consciência quando ela está completamente livre de cognição, quando ela está simplesmente imersa na sensorialidade contínua, né? Ou eu dei uma experiência falando do ato sexual, mas pode estar na natureza, por exemplo, e você pode utilizar a presença de um bosque, assim, dos animais e das plantas e qualquer tipo de cognição que te leve para além dos pensamentos convencionais, e aí realmente o exercício é de atravessar os pensamentos. Você pode estar pensando, mas você começa a se desidentificar dos pensamentos. Você percebe o que está por trás, né? Exatamente. Você percebe que a cognição ou a faculdade de pensar, ela é parte de você, mas ela é só uma parte. Da mesma maneira que a experiência de um corpo é uma dimensão tua, a experiência das emoções, outra dimensão, a experiência cognitiva, outra, a experiência do intelecto discriminativo, outra, a faculdade ou a dimensão da intuição, outra, a imaginação, uma cebola, exatamente, assim, né? A imaginação, outra. No Vedanta eles chamam dos coxas, né? E aí você chega que o nível da consciência pura, outro nível. Quando você chega nisso, aí talvez algo especial aconteça. Assim. Muito legal. Até acho que tem a metáfora
que é até uma experiência própria também de dar um passo para trás, né? Tanta consciência, assim, tá numa experiência até difícil que eu tive com ayahuasca. Em certo momento eu estava vivendo a minha histeria, o meu nervosismo lá, mas esse ser que está atrás estava tranquilo, sereno, só observando e não racionalizando isso. É isso. Então, de certa forma, é esse estado de dar um passo para trás e desidentificar com o personagem, né? Comigo mesmo, assim, de ver além dos sentimentos ou do que está acontecendo naquela situação. Né? Isso. E aí, no Vedanta, por exemplo, esse observador silencioso se chama testemunha. Testemunha. Eles dão um nome técnico, chamam o Atman, né? E o Atman é Deus. Então, e os místicos cristãos falam disso, assim, que se você desaparecer momentaneamente, se todas essas camadas que constituem a experiência de ser uma individualidade, elas caírem de uma vez só, o que sobra é essa consciência que está vendo através de tudo e de todos, que é Deus. Aí você diz, não, mas como assim é Deus? Bom, isso talvez seja tema para um outro vídeo, mas... Continuando nos próximos capítulos. Pois é, mas o ponto é que tem coisas muito além que estão muito além da nossa cognição convencional. Assim.